Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos aqui para a gente discutir a nova resolução do CNJ, essa resolução número 569 de 2024, que altera a contagem dos prazos processuais, né, Paulo? O que você acha? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer o seguinte: é uma resolução que já tinha entrado em vigor, causou um transtorno imenso aos advogados e aí foi suspensa por um determinado período e voltou a vigir agora 16 de maio de 2025, já definitivamente. Então, o que é importante e por que nós estamos aqui hoje gravando isso? As contagens de prazo estão completamente diferentes do que eram e se nós não ficarmos muito atentos, nós corremos o risco de perdermos prazos e etc. O primeiro aspecto é esse, está muito diferente. Eu estava comentando até com você antes de começar o programa, teve uma adequação ao rito processual dos códigos, principalmente o Código de Processo Civil, né? Código de Processo Penal também ou só o Processo? A princípio civil, mas a forma de se publicar também foi alterada para os processos criminais, né? Porque a gente se refere ao processo civil porque é uma previsão processual no CPC, né? Mas de qualquer forma... Mas a publicação dos atos processuais no processo criminal vai seguir o mesmo diário de justiça. Porque antes... não é minha área, gente, é porque eu sou advogado público, então eu trabalho no sistema da AGU, que já vem com isso mais ou menos pronto para nós. Então, apesar de a gente ter o cadastro nos sistemas da Justiça Federal, principalmente da Justiça Estadual, tanto na EPROC quanto na Justiça Federal, ela é EPROC também, da Justiça Federal. Federal, mas a gente faz isso via sistema da AGU. Então já vem a citação, já vem os prazos e tal. Eventualmente, quando o sistema não funciona, que a gente entra no sistema da Justiça Federal, faz os protocolos, faz as petições e tal, mas isso daí, para nós, não Acredito eu que a AGU esteja se adaptando. Né? Deve estar. Provavelmente vai ter uma alteração dentro dos sistemas também, que talvez vocês nem percebam, né? Na verdade, para nós, advogados públicos, assim como os defensores públicos também devem ter, o Ministério Público, as intimações são pessoais. Então, você manda para a Caixa Postal. Não é cada procurador, mas você manda para a Caixa Postal do Procurador-Geral da região e aí ele já distribui. Né? Na verdade, não é a pessoal a ele, mas tem uma caixa que é dele que ele recebe e redistribui. E a redistribuição, então, é feita, vocês nem percebem. A gente nem percebe, já vem com o sistema, já fala, o seu prazo é tal dia, você tem... se vira. Eu posso te dizer que sua vida é melhor que a minha. Não, isso, a vida do advogado público, nisso aí é até bem melhor, porque também a gente é dividido em assuntos. O advogado privado, você recebe depende da atuação do advogado divórcio, privado, né? Mas a maioria cada um é... divórcio com um criminal, com outro lá, e tem que se virar. A vida do advogado privado, mas, enfim, hoje é desse jeito. Mas aí... como é que era antes? Exatamente. O que acontece? Inclusive, eu queria fazer uma ressalva que, na fala do Flávio, ele falou que a gente estava discutindo e que eu falei que esse sistema é uma readequação ao CPC. De fato, é o meu entendimento. Eu não sei o que motivou o CNJ a mudar de posicionamento e alterar todo esse sistema de publicações, mas eu entendo que a forma que está sendo feita agora é a forma prevista dentro do Código de Processo Civil. Por quê? Porque antes as intimações eram feitas dentro de um sistema que se chamava PJE e o PJE nos dava um prazo extra de 10 dias para leitura. Então, respondendo a sua pergunta, como é que funcionava? Existia uma aba de expedientes, e tudo que era publicado era disponibilizado nessa aba de expedientes com uma lupinha vermelha. Enquanto aquela lupa não fosse aberta, você, em tese, não estava sendo intimado, em tese você não tinha ciência do teor daquela intimação. Só que o sistema era falho, de forma que a gente conseguia entrar por fora no processo e acessar a intimação antes de se dar por intimado. Então, com o advogado mais esperto, ele ganhava mais alguns dias. Ele ganhava mais 10 dias. Então, por exemplo, um prazo para você fazer uma contestação que corre 15 dias contados da data da juntada aos autos do mandato cumprido, você teria 25. Num prazo de embargo de declaração, por exemplo, que é um prazo exíguo de 5 dias, você teria 15.
Então, isso é meu entendimento. Mas isso daí é para ambas as partes, né? Mas para mim fere a lei. Porque a lei fala que o prazo é de 5, você vai ter 15. Mas o que eu vejo da lei nesse sentido é que a lei tem que garantir a igualdade das partes. Tudo bem. Entendeu? Então, se o critério vai para a caixa postal do advogado e a partir daquele momento, com 10 dias, ele lê e faz, e aí começa a contar o prazo, não é nada que vai alterar o equilíbrio das partes no processo. E também não acho que vai tornar o processo mais rápido, porque o que atrasa o processo são os atos de secretaria e do juízo. Porque quem não cumpre prazo na nossa justiça é a própria justiça. Advogado é obrigado a cumprir prazo. Agora, juiz, desembargador, serventuário da justiça, nenhum cumpre prazo. Todos sob a alegação de que o excesso de serviço dispensaria o prazo porque não tem condições. O advogado também está na mesma luta, porque a internet, a adequação, a Java, nossa, o tal do Java é um transtorno. Eu vejo na hora que eu vou assinar o processo na justiça lá, na hora que você vai assinar, seu Java não está atualizado. Aí você vai de novo, aí o Java, não sei, enfim, se às vezes demora 20, 25 minutos a adequar o seu ambiente de trabalho à possibilidade sua de assinatura. Então, esse desequilíbrio do judiciário com o advogado, isso mata o advogado. E eu acho que juntando a isso tudo que você falou, a gente tem também os longos períodos que o processo fica parado aguardando movimentação. Isso que é do judiciário. E aí o sistema é encalacrado, não é culpa do advogado. E juiz tem mania de falar isso, não, demorou porque o advogado tumultuou o processo. Não. O processo demora, isso é bom a gente falar para leigo, né? O advogado sabe isso melhor do que ninguém. Mas o cliente às vezes fica extremamente insatisfeito que o processo está demorando e acredita que seja ineficiência do advogado. E não é. O que faz o processo demorar, além disso tudo que o Flávio falou, é o tanto que ele fica parado. Às vezes o processo está parado a ponto da gente ter que ir ao fórum e pedir, pelo amor de Deus, para o juiz dar andamento no processo, porque tem 6 meses que o processo está na mesma situação. Vide a questão de alvará. Alvará ainda é pior de tudo, porque depois que começou essa falta de pudor dos depósitos judiciais serem remunerados apenas com a correção monetária e os juros serem revertidos para o orçamento do tribunal, ainda piorou mais. Você pede um alvará hoje na justiça, eu vejo a luta aí, Paulo, demora 6 ou 8 meses para liberar o alvará que já está tudo julgado. Às vezes está pago, o dinheiro está depositado, não tem nada que impeça o juiz de expedir o alvará e ele não expede. A minha leitura é de que isso daí é benéfico para o próprio tribunal, porque os rendimentos vão para o tribunal. E aí eles pagam auxílios diversos para todos os magistrados. Ainda que não fosse isso, porque a gente não tem esse dado, né? Comprovadamente. A impressão a gente tem essa impressão, mas ainda que não fosse isso, está beneficiando o banco. Porque a instituição bancária que fica com o dinheiro parado, a gente sabe que a instituição está reinvestindo esse dinheiro em outras situações. Então, assim, as partes envolvidas são as mais prejudicadas. O dinheiro da parte está depositado, ele precisa daquele dinheiro, o dinheiro não é sacado e está beneficiando a instituição bancária, ou o TJ, ou seja lá quem for. Se fosse a administração pública, eu falo do que eu conheço, o Ministério Público emitiu uma ação de prevaricação nos gestores. Mas como é o judiciário, o entendimento é diferente. Enfim, voltemos às intimações. Intimações processuais. O que acontece? O sistema, então, PJE, e aí a gente está falando de Minas Gerais, porque nos outros estados a gente sabe que essa situação estava um pouco pulverizada. Cada estado estava atuando de uma forma diferente da outra. Eu acredito que isso vai ser uniformizado com o tempo, mas ainda não foi. Então, Minas Gerais... Para todo mundo, sim, né? a portaria para todo mundo. Mas essa coisa dos 10 dias que a gente tinha no PJE em Minas, não era em todo estado que tinha. Então acabava que existia... O processo em Minas Gerais funcionava de um jeito, exato. Na Bahia de outro. Por isso que eu acredito que o CNJ tem estabelecido. E nesse aspecto é muito bom.
Eu entendo. Eu achei positivo, apesar de para nós advogados ser ruim num primeiro momento, porque a gente tinha realmente essa tranquilidade de poder esperar os 10 dias para nos organizarmos. Então é uma readaptação que tem que ser feita ao modo anterior, porque quando os processos eram físicos, não tinha isso. Processo publicou hoje, diário oficial, 15 dias para, sei lá, qualquer coisa. Para recorrer, apelação, por exemplo. A gente tinha que ir ao fórum correndo, pegar o processo e tinha 15 dias. Então eu acho que hoje voltou a isso. E ainda está um pouquinho melhor. Porque. Você não precisa ir lá pegar o processo não some na secretaria. A questão do processo digital é um ganho de performance para todo mundo. Isso daí não estou aqui falando que a gente devia voltar ao processo de papel, não, porque, além de tudo, tinha os recursos de gaveta que todo mundo fazia na época que eu advogava. O processo está perto de prescrever, VAP, na gaveta. A parte está precisando de determinada coisa, a gente está precisando de fechar um acordo com a parte que ela precisa de dinheiro, então você VAP, colocava o processo na gaveta e deixava até busca pressão. Isso acabou, né? Aquelas, o juiz chamava chicana processual. Chicana processual. Enfim, pessoal, conforme determinação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a contagem de prazos processuais em todo o país passa a seguir novas regras a partir de 16 de maio de 2025, com base na resolução CNJ 569 de 2024. Paralelo a isso, veio também a transição do PJE, eu estou falando de Minas Gerais, do PJE para o EPROC. Então, além disso, a gente está tendo essa migração de processos, então a gente está tendo que lidar com as duas plataformas até que seja tudo transferido para o EPROC. Então, hoje eu estou com uma dúvida aqui que eu não sei o que eu faço. Eu tenho um processo no PJE, tramita em primeira instância no PJE e eu preciso fazer um agravo de instrumento. E eu não sei se eu vou agravar no JPE, que é o antigo sistema, ou se eu vou agravar no EPROC, que é o novo sistema. Eu vou descobrir daqui a pouco, porque eu tenho que fazer essa distribuição e ainda não sei como que vai ser. Fato é que os processos novos, todos os novos processos que estão sendo distribuídos no EPROC, os agravos e apelações e recursos afins, todos devem ser distribuídos no EPROC segunda instância. Né? Essa questão da tramitação dos processos, a gente ainda não sabe como vai funcionar, certo? Como que vai ficar, então, a contagem de prazo? Principais mudanças. Nós temos, então, hoje, duas plataformas oficiais para publicação de prazos. Então, tem o DJE, que é chamado de Domicílio Judicial Eletrônico, e o DGEM, que é o Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Diário da Justiça, isso, Eletrônico Nacional. As publicações, então, hoje, Brasil, aí não é mais Minas Gerais, Brasil, estão sendo disponibilizadas nesses dois portais. Os dois são eletrônicos, os dois na internet, não existe outra forma de fazer essa busca. E a ideia realmente é uniformizar. A contagem de prazo, regra do Código de Processo Civil, é da data da intimação, começa a contar o prazo no dia seguinte. É isso que fala o Código de Processo Civil. O Código Penal é um pouquinho diferente, né? O prazo penal começa a contar no dia, não é isso? Depende. Próximo, quando é prazo processual, é no dia seguinte. Quando é prazo de prisão e outras coisas que são em prejuízo do réu, começa no mesmo dia. Se ele foi preso, o primeiro dia da prisão. Então, o primeiro dia de cumprimento dele. Então, a gente pode dizer que os prazos processuais são paralelos. Serão contados também a partir do dia seguinte. Às vezes, alguma coisa que é diferente, que os prazos penais geralmente são da intimação e não do retorno da intimação aos autos. Isso eu sei, não tem. Então, tem algumas diferenças e tal. Mas eu falo assim, o início da contagem vai ser no dia seguinte, e inclui o último dia. Isso. Então, a regra é essa. A regra é essa para prazo processual. Para prazo de cumprimento e outros prazos do dia do início. Conforme eu havia dito, a obrigatoriedade iniciou-se agora, dia 16 de maio, né? Porque teve que ter um prazo, um lapso temporal aí para adaptação, porque num primeiro momento as reações foram péssimas, os advogados não conseguiram se adaptar, e aí o CNJ deu aí esse arzinho pra gente
se adaptar, então agora é definitivo. Tá, Paulo, me explica a diferença do domicílio judicial eletrônico para o DGEM. Para que serve a publicação do domicílio judicial eletrônico e para que é a publicação do DGEM? Eu não sei te falar para que serve. O que eu sei é que são duas plataformas diversas que publicam a mesma coisa. Pois é, mas quando que publica num e quando publica no outro? Não sei. Ainda não tem... Não, pode até ter, mas eu não sei. Na portaria não fala. Qual que é o critério de escolha para cada um deles, eu não sei. Mas a minha experiência até hoje foi de que publica-se nos dois. Tá, então vai ter um que seria aqui em Minas Gerais e outro que seria o nacional. É isso que eu acho. Mas também é aquela coisa, a gente tem que ir adaptando para entender. O que eu sei dizer é o seguinte, no DJE, citações, os prazos começam a contar no 5º dia útil após a leitura. Então, você vai dar a leitura no portal e aí seu prazo começa a contar no 5º dia útil. O que eu achei uma aberração, porque... então me voltou o sistema do PJE. Só que unifica. Aí é todo o Brasil, né? Não é todo mundo. E aí, as pessoas jurídicas de direito privado, 10 dias, porque é por causa da questão do prazo em dobro, então eu acho que isso não foi contra a lei, eu acho que está dentro do esperado. E as pessoas jurídicas de direito privado, o prazo não se inicia. A citação deverá ser refeita e a ausência de confirmação precisa ser justificada sob pena de multa. Porque a pessoa jurídica de direito privado, ela tem aquela citação eletrônica e a intimação eletrônica. Então, ela só vai ser efetiva se realmente a pessoa jurídica receber. Tá, aí me explica para nós como é que vai ser essa das pessoas jurídicas. Como é que vai ser, é ótimo, porque eles que sabem. Mas o que eu entendo... É porque a gente fala como é que... Porque, infelizmente, só o futuro a gente lê, sabe como é que faz, sabe como é que a portaria programa, mas da portaria para implementação, existem... Pois é isso que eu tô falando. Eu sei como que está previsto na norma. Isso. Agora, como que vai ser, não tem jeito. Como é que está previsto na norma? Previsto na norma está que a pessoa jurídica de direito privado, hoje em dia é obrigatório, toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter o certificado digital, ter a assinatura digital, é uma norma, todo mundo, as empresas todas têm que ter e todos os procedimentos são feitos com certificado. Então, essas citações também serão feitas dessa forma. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa é intimar a pessoa jurídica de direito privado, persona, né? Ela diretamente. Outra coisa é intimar o advogado dela no processo. Não pode confundir uma coisa com a outra. Uhum. Quando a gente fala de processo, quem vai ser intimado é o advogado, não é a pessoa jurídica. Agora, intimação, por exemplo, para cumprir uma liminar. Suponhamos que eu entre com mandado de segurança e esse mandado de segurança seja contra uma pessoa jurídica qualquer e ela vai ser intimada para cumprir essa liminar. Esta intimação, sim, pode ser eletrônica. E essa intimação, então, tem que ser comprovada a ciência para que seja dado início ao prazo. Se não comprovar a ciência, intima-se novamente. Então, tem essa diferença. Vai intimar a pessoa jurídica ou vai intimar o advogado? Se for o advogado dentro do sistema, é normal. Publicação normal, igual era antigamente. Publicou, inicia o prazo no dia seguinte da publicação. E aí a gente tem, aí menciona-se as demais intimações e comunicações, o prazo começa da data da confirmação, se for em dia não útil, conta-se do próximo dia útil. Também é uma regra do CPC, não há inovação nisso, o CPC já fala isso, né, que quando o prazo vencer num dia que não seja útil, vai reputar como dia útil o primeiro subsequente a ele. Então, a publicação que vence sábado, considera vencida segunda, e assim por diante. O DGEM, que é o outro sistema, ele tem o prazo processual no primeiro dia útil seguinte à data da publicação oficial. Ou seja, é a regra de sempre. Que é a que eu falo que estava sendo ignorada com o funcionamento do PJE do jeito que era feito aqui em Minas Gerais. Então, as publicações do DGEM, que é como se fosse um diário oficial virtual, igual aquele diário oficial que a gente tinha antigamente do papel, publicou no DGEM, o prazo começa a contar no dia seguinte. Ah, mas o dia seguinte é sábado, então começa a contar na segunda-feira. Aí é igualzinho, o CPC determina, igualzinho sempre foi a vida inteira. Tá.
O que é a intimação e a citação confirmada e as não confirmadas? É quando o sistema te retorna uma informação de que aquela citação foi cumprida. Você tem que ter a leitura do lado de lá. Então o sistema vem com um ícone, né? Uma lupa, alguma coisa que você tem que ler. Quando você clica ali, você está intimado. Se você não clicou... multa se a pessoa não fizer, que é o que dá a previsão da portaria. Se você ignora aquilo, você vai responder pela sua... Você é obrigado, como pessoa jurídica, a receber. Você é obrigado a receber. Se cai no seu sistema, você abriu sua tela, tem 4 intimações, você olha e fala, não, fulano me processou, não vou abrir, aí você vai responder por isso. Entendi. Para evitar aquela... O cara manda a carta, citação bancária, a má-fé em pessoa. Você vai na agência, o gerente fala que não tem poder de receber. E os oficiais de justiça engoliam, né? E voltavam. Você ia no diretor e falava que não era com ele. Você ia... Quando é agente, simples mortal, o oficial de justiça chega para cá, tá aqui, se você não receber hoje, amanhã eu venho aqui, faço por hora certa, chamo os seus vizinhos, ainda falo a sua situação jurídica para todo mundo. Eu não sei ainda, acho que ninguém sabe, como que vai funcionar esse tipo de situação num futuro próximo. Porque, por exemplo, a citação por hora certa, você não faz ela eletrônica. É liberalidade do oficial de justiça. Não sei se vai ser suprimida, se vão revogar, se vai cair em desuso. Também só o tempo nos dirá. Mas é mais ou menos essa lógica. Você vai ser citado ou intimado. Você vai ignorar o judiciário? Você vai ignorar o sistema? Então, beleza. Então, se você vai ignorar, eu vou considerar que você foi citado e você que se vira. É mais ou menos isso. Aí tem a previsão de multa e tudo, mas aí uma coisa é o que está no papel, outra coisa é na prática. Nós vamos saber como é que vai funcionar. Porque você também... tudo bem que é uma pessoa jurídica, você são empresas e tudo, mas não existe normativa ainda que obrigue a pessoa jurídica a acessar aquilo diuturnamente. Então eu acredito que isso tem que ser um pouco flexibilizado, mas ainda não foi, CNJ determinou, a lei é recente, ainda não vi nada contra. Mas a ideia é essa, é evitar que as pessoas se esquivem das intimações e citações. No caso das pessoas jurídicas de direito público, continua a regra de 10 dias depois do envio da intimação da citação, né? Vai continuar tendo os 10 dias. Continua tendo prazo em dobro? Uso do CPC. Normal, não alterou. Agora, a gente não pode esquecer também que a gente tem a Justiça do Trabalho, a gente tem a Justiça Federal. Justiça do Trabalho tem uma forma muito peculiar de citar e intimar, né? Justiça do Trabalho. Porque, por exemplo, enquanto a Justiça Civil, eu tô falando do trâmite até agora, né? Daqui pra frente, bola de cristal para adivinhar. Mas até agora, como que funciona? Os indicativos estão aqui. Os indicativos... Mas é porque Paula fala assim... Não é porque você não sabe exatamente o que é que está previsto. O que está previsto a gente sabe. Mas é da mesma forma que a gente sabe o que está previsto no CPC e sabe como é que está previsto na Justiça do Trabalho, no Juizado Especial e na Justiça Comum. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não vem aqui para ficar lendo lei para vocês. A gente não vem aqui para falar, a lei está escrita assim, assim, assado. Para isso você vai lá e lê a lei. Então a gente traz essa discussão porque a gente já sabe, eu tenho 20 anos de advocacia, a Flávia tem 30. A gente já sabe que nem sempre as coisas funcionam como deveriam. Né? Por isso, então, esse tom crítico e tal. Mas por que eu tô falando dessa questão da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, até ontem, o que ela fazia? Ela expedia a carta com aviso de recebimento e considerava citada 3 dias depois. Voltou a R, não voltou. Isso eram questões a serem discutidas depois. Reputava-se a citação realizada. Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum Civil, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os tribunais de justiça já são um pouco diferentes. Expede a carta de citação, se for por carta, né? Se for por AR, vai depender de quem assinou a AR, se foi um porteiro, se foi um representante legal da empresa, se aquela pessoa podia receber citação ou não. Então demanda uma série de cuidados que a Justiça do Trabalho não tem. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho
preza pela celeridade e protege o trabalhador enquanto hipossuficiente. Então, a empresa que está sendo citada, ela vai ter que correr atrás do prejuízo. Já na justiça comum, as partes estão um pouco mais equiparadas, então já pode ter um pouco mais de critério no que tange as citações e intimações. Então, o juiz se debruça naquela, em tese, né? Se debruça naquela citação ou intimação para saber se realmente foi citado. Se não foi, você tem que correr atrás daquela pessoa para ela receber a citação válida, é uma coisa mais cuidadosa. E isso também, eu não sei como é que vai funcionar agora, porque quando o CNJ unifica tudo, né, a gente está falando do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, ele está acima de todo o sistema, pode ser que a gente tenha ainda algumas adaptações, né? Mesma coisa do mandado de citação. Vai citar a empresa eletronicamente? Vai. E o mandado de citação vai mandar em que circunstâncias? Ou eu posso escolher? Porque a gente pode escolher se a gente quer uma citação por carta ou por oficial de justiça. Ou por carta ou por carta precatória. A gente advogado, nós advogados ou os autores da ação ou as partes. Será que isso ainda vai ser possível? Também não sei, né? Então, são coisas a serem especuladas, são questões a serem estudadas, e obviamente que a gente vai estudando e vai trazendo as informações da forma que forem acontecendo, mas nesse momento agora é importante estar atento a essa questão específica da forma de publicação e da forma de contagem de prazos. Então, quem não está atento vai abrir a aba do PJE, vai abrir o expediente e não vai ter nada lá, e ele vai achar que ele está sem prazo para cumprir. Essa que é a minha preocupação. É as pessoas saberem que não tem como contar mais com os expedientes na aba do sistema, porque não é mais obrigatório colocar. Ah, Paula, mas as varas estão colocando. Eu sei, mas não é obrigatório. Então, você não pode exigir. Você não pode exigir. E é pior que isso. Você não pode contar como válido. Que é igual a informação que sai do processo quando você tira o print do processo. Tá lá, audiência dia 21 adiado. Aquilo ali não vale como certidão. Então, eu conheço um advogado, eu até já faleceu um amigo meu, que uma vez ele tirou o print na Justiça do Trabalho, estava falando que ia ser adiado, ele mandou para o cliente, não compareceu e depois viu que não tinha sido adiado, que era um erro lá, e teve que arcar com o prejuízo. Pois é, e acontece muito. Essas semanas para trás, enquanto estava essa fase de transição, né, que o CNJ suspendeu a aplicabilidade da norma, eu tive uns 2 ou 3 problemas aqui no escritório em relação à contagem de prazo, né, de gente falar assim, não, mas que dia que publicou? Tal dia, então prazo não é, tem que ver. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e pisar em ovos. E eu acho que enquanto a gente está adaptando, a gente não deve considerar esses prazos de 5 dias, da data disso, da data daquilo, porque, gente, a regra é específica, a norma é absoluta, o Código de Processo Civil está em vigor. Você não tem que ficar tentando entender que forma que você vai fazer para se esquivar da lei, não. Cumpra a regra do CPC que você não vai errar, não é não? Na verdade, assim, a esquiva do cumprimento da lei, ela se dá originalmente pela forma que é o nosso sistema processual, da verdade processual e não a verdade real. Né? Então, é o antro de sacanagem, o processo, principalmente o processo civil. Porque, para quem não conhece, o processo civil é o princípio da verdade formal. O que é? O que não está no processo não é levado em conta como válido. Então, o que eu falava com meus alunos, o que existe é uma leitura do judiciário da realidade que é feita através do processo. Então, determinados grandes grupos financeiros, de telefonia, bancários e tal, se dão super bem no processo, porque estão aparelhados, tem o sistema jurídico, tem tudo, eles apresentam os documentos que eles querem, não há uma cobrança de boa-fé processual efetiva, tá entendendo? Existe na lei, mas a cobrança de má-fé, aplicação de má-fé, geralmente é feita na parte e não nos grandes conglomerados, por uma questão de cooptação do nosso judiciário.
Então, enquanto a gente não partir para o princípio de que a verdade efetiva tem que ser levada em conta no processo, sob pena de dar má fé e tal, nós vamos continuar com essa justiça civil de faz de conta. Quem está mais bem preparado, quem consegue fazer prova, quem consegue organizar melhor as coisas, se dá bem. E nisso os grandes conglomerados têm departamentos jurídicos estruturados para baixar indenizações que dano moral que devia ser 30, 40 mil para 5 mil, e o judiciário é cooptado nisso. Né? Infelizmente, todas as tentativas de melhoria da justiça não serão efetivas enquanto a gente não mudar o conceito de justiça, que é a boa-fé. O que é? A realização do direito material e não o direito formal, que é o processo. O processo está aí para legitimar as ações do judiciário, mas não para retirada de direitos como impedimento ao exercício do direito. A realização do direito material é que é realmente o conceito de justiça. Não você ter que ligar para um operador de telefonia, ficar 4 horas pedindo a restituição do dinheiro, não conseguir, você ir na justiça e porque você deixou de colocar a 4ª via da conta de telefone que estava lá, o juiz julgar improcedente sua ação por falta, carecedor de ação por falta de documento que deveria instruir a ação, que deveria ir junto com a inicial. É isso que faz. Tá entendendo a nossa sensação de injustiça? As portarias de prazo e tal ajudam, mas ajudam um final de falta de execução material da justiça. Mas é isso que traz o inconformismo da parte litigante, né? Porque a pessoa conhece a verdade, sabe, às vezes tem certeza absoluta que o direito está do lado dela, e ela perde a ação por falta de prova, por falta de organização, por várias questões que são alheias a ela, né? Então, assim, eu ouço muitas pessoas chegam e falam assim, doutor, isso é causa-ganha? Nada é causa-ganha, nada. Dá vontade de chorar quando a pessoa te pergunta isso. Porque a gente sabe... Causa-ganha é só essa que a gente vê aí no jornal. O cara pagou, mas é porque o leigo tem essa... Eles querem ouvir da gente isso. E por mais que o direito esteja do lado daquela pessoa, não é causa-ganha, porque não depende só de você e não depende só do direito dela, depende da prova que vai ser produzida, do quão é ardiloso o advogado da outra parte. Então, infelizmente, a gente é aquela frase, né, que a gente fala, o que não está nos autos não está no mundo. Acho que foi o Rui Barbosa que falou isso, né? Salvo engano. Que é exatamente isso. Tá, a verdade é que o cara estava atravessando a rua e foi atropelado. Mas no processo não fala isso, fala que ele estava fazendo outra coisa. E aí prevalece o que está no processo e não o que é verdade. Infelizmente. E aí eu até queria fazer uma observação, que é o seguinte, quando eu falo isso, não acho que os juízes sejam desonestos, não acho que o nosso poder judiciário seja desonesto, no sentido de corrupção. Eu acho que eles são alinhados ideologicamente a um modelo que não é o do sistema democrático. Tá entendendo? Eu acho que o Poder Judiciário não se legitimou com a nossa Constituição e continua pensando num judiciário que era simplesmente executor de determinada política tirânica de quem mandava no país. Mas isso não vai mudar. Quem organiza a inserção de novos juízes são os próprios juízes. É o próprio tribunal. Quem treina os juízes é o próprio tribunal. Então você tem uma seleção ideológica. Quem prepara é o próprio tribunal. Quem tira os que não se adaptam é o próprio tribunal. Vai mudar, não. Não, pois é. Mas aí eu falo, não é questão de dinheiro, assim, falar... porque as questões de juiz vendendo sentença, isso, aquilo... Eu não tô falando disso, não. Não, eu sei. Porque às vezes a pessoa vê a gente falando, acha que é isso. Não é isso. Existe, nós estamos vendo aí, mas não acho que seja a maioria. A maioria dos juízes tem um pensamento ideológico atrasado, conservador demais. Ele não evoluiu aquilo que é o poder do judiciário. E aí a gente vê determinados juízes fazendo um desserviço à própria justiça quando começam
a querer legislar. E começa a inovar, legislar, que eu falo, é inovar no campo jurídico, criando obrigações ou restringindo obrigações que a lei determina. Então a gente vê isso. E a política que o judiciário adota, e isso eu sempre falei, que é o seguinte, que é uma política do governo passado, da Constituição passada, que é o quê? Enquanto nós, no sistema democrático, temos a universalidade dos direitos, a igualdade entre todos os cidadãos que são objeto de direitos e obrigações, o judiciário pensa igual à Constituição anterior, que era o Estado para privilegiar determinadas pessoas, parte. Então, hoje, o judiciário e todas as suas políticas que a gente vê impregnadas até nessa portaria aqui, o que é? Se o judiciário não consegue atender a demanda, porque não quer fazer o investimento, porque tem prioridades diferentes no orçamento dele, o que ele faz? Ele cria normas que restringem o exercício do direito como forma de conter a demanda. E aí você exclui da apreciação do judiciário, em completa ofensa ao artigo 5º da Constituição, fala que não será o judiciário, você pode levar qualquer questão para ele tratar, e faz uma política restritiva de direito, como está nessa política, como está aqui, como está nessa portaria que cria domicílio eletrônico e fala que a parte que se exploda e que se ela não der a citação ela vai perder o direito e ainda vai ter multa, cria obrigações que não estão no Código de Processo Civil. Tá entendendo? Exatamente. É isso que eu falo. Esse ativismo judicial é um ativismo restritivo do exercício do direito do administrado pela Justiça. E isso está errado. Porque o judiciário, assim como o SUS, assim como outras políticas, tem que ampliar de forma que seja universal e integral. O acesso ao judiciário também é universal e deveria ser integral. Não é integral por quê? Porque hoje a primeira coisa que eles fizeram foi revogar a lei de assistência judiciária gratuita de uma forma travestida. Por quê? Porque Até assustei porque ela não foi revogada. Não! Por quê? Entendi, agora porque entendi. Hoje, o que é que a lei de assistência judiciária gratuita fala? Basta a declaração de pobreza falando que ele não pode arcar com as custas do judiciário sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Aí você faz isso, aí o juiz vai e pergunta... Não, detalhe, o CPC de 2015 fala que nós, advogados com procuração, podemos informar a incapacidade de pagar custas dos nossos clientes e que isso será deferido. O CPC de 2015. Pois é. E aí, o que os juízes fazem? Né? Não faz, mas aí por que eu falo que é dentro de uma viés ideológico que não está alinhado com a Constituição atual e com o nosso sistema democrático de direito atual? Por quê? Porque eles fazem isso para benefício do próprio tribunal, que aí vai ter mais verba e vai poder pagar coisa diferente. Não é que vai poder criar mais cargo de juiz para atender melhor a população, vai poder criar verbas diferentes que vão ser pagas retroativas a sabe lá Deus quando, e vão ser pagas de forma que efetivamente os rendimentos do juiz passem de 45 mil para 100 e poucos mil, como a gente pode ver no portal da transparência todo mês, que inclusive estavam querendo restringir que juiz, procurador e outros servidores fossem objeto da accountability de suas remunerações, falando que era questão de segurança. Pessoal, essas dúvidas que surgiram aqui eu vou pesquisar e responder nos comentários. E eu queria pedir o Davi para colocar para a gente nos comentários os links tanto para o DGE quanto para o DJE e também a portaria do CNJ, que eu acho que facilita o acesso.
né? Não se esqueçam de curtir, liga o sininho aí para notificar quando a gente fizer novos programas. E a partir dessa semana a gente vai começar a gravar as aulas e tal, que já é um projeto antigo, e a gente vai comunicando. Só explicar que eu estava doente, né? A gente andou sumidinho. Eu tive uma SARS, síndrome respiratória, aguda respiratória. Já estou aí jogando bola, surfando. Então é mentira. Valeu, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, tá?